Boa tarde a todos. Tá alto pra caramba. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos acompanham pela internet. Ai, gente, estou emocionada já, desde que eu acordei, com este dia de encerramento, de conclusão e sempre de recomeço. Porque, como está lá no túmulo do Kardec, viver, morrer, nascer de novo. Então, hoje a gente morre para esse curso que a gente fez ao longo do ano, mas certamente renasce para o novo, para o desconhecido, para o que quer que a lei traga para a gente. Exatamente, gente. E é um tempo também de reflexão, né? A gente, quando encerra assim um ciclo, reflete muito sobre o que ele trouxe para a gente. E olha quanto conhecimento André Luiz trouxe para a gente, quantas reflexões nós não tivemos por conta desse estudo, né, de um trabalho, fruto de um trabalho abnegado da autoespiritualidade de André Luiz. Olha quanta movimentação não teve no plano astral aqui, para a gente poder ter acesso a essa informação, para a gente poder hoje já ter tudo mastigado. Né? A gente, a bem da verdade, só precisa compreender o que já foi estudado pelos espíritos. Né? Aqui não, a gente não está numa... Tudo bem, a gente pode ter até um choque com a linguagem complexa do André Luiz, nesse livro em particular, mas não é nada de outro, sabe, de outro patamar que está acima do nosso nível de compreensão. Já vem tudo mastigado. Né? O trabalho mesmo, quem teve, foi André Luiz, foi a autoespiritualidade para trazer esse conhecimento. Aqui a gente só reflete sobre o conhecimento, né? Então, eu achei um livro assim que eu já tinha lido, mas uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você estudar, dissecar, trabalhar no livro ao longo de um ano inteiro. É outra percepção. Por isso que às vezes a pessoa fala, não vou fazer o curso desse livro, isso serve como ensinamento de repente para a gente no ano que vem. Não vou fazer o curso desse livro porque eu já li 2 vezes. Ler é uma coisa. Estudar ao longo de um ano, em grupo, ainda mais em grupo, é outra completamente diferente. Faz você que eu tô sem óculos. Vamos lá, então, para a nossa harmonização. Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de não ser julgados, porque sereis julgados conforme houver de julgar os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, após essa leitura edificante, vamos respirar fundo, relaxar os nossos corpos, a nossa mente, as nossas emoções, elevando nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, nosso Criador, a Jesus e sua falange de amor que aqui se encontra, rogando que tenhamos os nossos canais de percepção abertos para essa mensagem de hoje. Muito obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai estudar, porque essa turma aqui é muito dedicada. A gente quase vai terminar o livro, mas vocês lembram que eu dividi 3 para o Daniel, 4 para mim? Aí fez 2, deixou 5 para mim. E aí, pessoal, desses 5 que ficaram faltando, eu escolhi 2 capítulos que eu achei mais importantes. E um deles fala sobre desencarnação. E achei muito, como sempre, né,
é muito amor e muita misericórdia, porque é um dos temas mais difíceis do livro, porque é o tema que nos atinge diretamente no coração, nos nossos amores, nos nossos queridos, nos nossos entes tão importantes para nós. Então, vamos falar um pouquinho sobre desencarnação. Hoje é o final do curso, a gente está desencarnando desse curso também. E antes de começar a ler, a falar sobre esse tema, a gente precisa sempre recordar que a lei divina é de amor, de justiça e de misericórdia. Ainda que a gente não consiga compreender, que a gente não consiga enxergar, que não nos sejam reveladas as causas das situações pelas quais nós passamos, quando nós temos a certeza da justiça e do amor divino, elas se tornam toleráveis. Elas deixam de ser vistas como foram por muitos séculos, inclusive por nós, que certamente viemos de outras doutrinas religiosas, deixam de ser vista como castigo, como punição, para um convite ao crescimento. Então, esse capítulo começa com a seguinte pergunta: podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas, na maioria das vezes? Então, acho que um dos fenômenos que mais nos chocam é a morte de crianças. É a doença em crianças, é uma morte por acidente, uma morte ainda muito no início da existência, principalmente quando a gente não tem o esclarecimento da reencarnação. E a gente se pergunta como um ser que nada fez, que nenhum mal causou, que não errou, que a ninguém prejudicou, pode estar passando por isso. E é a reencarnação que nos permite compreender esse tipo de experiência sem questionar o amor divino, sem questionar o amor de Deus por cada um de seus filhos. E a resposta que André Luiz vai trazer para a gente é a seguinte: muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que existimos no hausto do Criador. Ou seja, aquilo que a gente enxerga pelos olhos da matéria como tendo começado no berço, aquela existência, ela não começa ali. A gente não nasce página em branco. Ela começa, a nossa história começa desde que nós somos criados há muitas encarnações passadas, simples, ignorantes, tendo transitado pelos mundos primitivos. A nossa história começa lá. Lembra naquela escala espírita que nós, em termos de evolução, já estamos ali pelo meio do caminho? A gente já está num mundo de provas e expiações, migrando para um mundo de regeneração. Então, qualquer criança que nasça hoje aqui, ela tem uma história muito grande pregressa. Muito que aprender e muito que corrigir. Tudo bem? Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, então ele está trazendo aqui o suicídio como um ato deliberado ou o suicídio que o próprio André Luiz experimentou e tomou consciência já desencarnado, que vem de uma vida desregrada, onde eu não cuido do meu corpo, onde eu não preservo a minha saúde, onde eu me exponho a riscos desnecessários.
Então, frequentemente, através do suicídio, operamos em nossa alma calamitosos desequilíbrios, quais tempestades ocultas, que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Então, quando a gente lê o capítulo todo, ele vai falar mais à frente, eu já vou adiantar. Primeiro que a gente precisa ter em mente que lei divina não é matemática. Não é 1 mais 1 igual a 2. Então, não é todo mundo que morre na infância que cometeu suicídio numa encarnação pregressa. Tá, gente? Ele está trazendo um exemplo, ele está trazendo uma explicação que provavelmente serve para muitos casos, mas a gente não está falando de matemática. Porque se o ser humano, numa única encarnação, já é um ser extremamente complexo, imagina o espírito com todas as encarnações que ele viveu, com todas as relações de afeto que ele teve e de desafeto. Então, ele traz como uma das consequências do suicídio e uma das causas das mortes prematuras essa cena aqui, esse enredo, tá? E eu gosto hoje, porque eu já tive muita raiva quando os espíritos falam da nossa teimosia. Eu tive depressão por muitos anos, uma depressão crônica. E uma vez eu escutei que a depressão tem a ver com a teimosia do espírito em não aceitar a encarnação como a encarnação se apresenta. E eu fiquei muito brava, lembra, mãe? Porque eu dizia, como aquele meu sofrimento todo, como aquilo é teimosia? Porque a dor é real. O sofrimento de quem passa por um transtorno é real. E eu escutar que foi teimosia, tipo coisa de criança, né? Então, eu demorei muito tempo para elaborar o que é essa teimosia quando a gente está falando de espírito. Isso. Então, essa teimosia, quando a gente está falando do espírito, é porque, como eles nos revelam, a encarnação é uma forma de encarceramento da alma. É uma forma de tolir a nossa liberdade. É uma forma de nos obrigar a ir para a aula, a ir para o tratamento, a ir para o grupo de AA, a ir para uma recuperação, a ir para um hospital. A gente não quer, a gente quer ir para o spa, para a colônia de férias. Então, a teimosia trata disso. Eu não quero aceitar e eu me recuso a experimentar a existência. E isso se transforma em depressão. O humor deprime, o corpo lentifica, pesa. Aceitar, mais uma vez, eu vou repetir isso muitas vezes hoje, que a lei é de amor, que se está aparecendo para mim é meu, que não tem engano, que tenha muita misericórdia, nos ajuda a enfrentar, a partir de outra perspectiva, o que a gente chama de problema, mas que é desafio. Aí ele continua. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, tudo aquilo que pode ser usado, tá, para que haja um suicídio, uma morte através do suicídio. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grandes alturas, multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena desaprovação da consciência. Determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma. Desaprovação da consciência. Todos nós somos ainda seres ambíguos, ambivalentes,
Porque ora eu sou carne, ora eu sou espírito. Ora eu tenho fé em Deus, ora eu desconfio. Ora eu quero que tudo acabe, ora eu quero que tudo continue. Nós não temos mais dúvida, e agora eu vou falar como ciência, vou falar pelo olhar da psicologia, que não tem nada de diferente do olhar do espiritismo. A nossa consciência desaprova os atos suicidas porque nenhum indivíduo, nenhum organismo, desde o unicelular até o ser humano, quer morrer. Nós queremos sempre nos livrar da dor. E é por isso que a minha consciência desaprova. Mas eu não sou só consciência. Eu sou impulso. Eu sou desespero. Eu sou medo. Eu sou ignorância. Nenhum organismo vivo deseja morrer. Se você pegar uma agulha e chegar perto de um ser unicelular, ele vai se retrair, vai fugir da agulha. Nós queremos matar a dor. E naquele momento, eu tenho uma visão em túnel, uma visão muito equivocada de que não existe nenhuma outra possibilidade para que eu me livre da dor que não seja a morte através do suicídio. Isso é uma verdade absoluta. Nenhum organismo vivo quer morrer. Entenderam? Nenhum organismo vivo quer morrer. Nós não queremos sofrer. E sim, a gente consegue morrer, matar o corpo. Então, pessoal, o que ele está nos dizendo... É que numa lógica materialista, morrer seria acabar com a dor. Numa lógica exclusivamente materialista. Então, qual é o objetivo último da pessoa? Não é morrer, porque ela não se... ela quer acabar com o sofrimento. E segundo essa lógica exclusivamente materialista, acabando com a vida, segundo ela, seria a origem da dor, ela acabaria com a dor. Mas é uma lógica, obviamente, falha, né, porque nós somos espíritos imortais, não somos eternos, só Deus, que sempre existiu e sempre vai existir. Mas nós somos imortais, então não adianta. Né, vai aumentar, essa que é a grande questão, a Isabela vai falar provavelmente, vai agravar a dor, não vai acabar com a dor. Ele está dizendo o que o Daniel está dizendo, que quando a gente se mata, a gente não acaba com a dor, porque a dor é do espírito. A gente mata o corpo. Isso que o Daniel está reforçando que o Silvio trouxe. Foi isso? Foi isso, não foi? Ih! Aham, tá, entendi. Então, esses atos aqui, essas ações, né, acabam determinando um processo degenerativo e de desajustes nos centros essenciais do psicossoma. A gente já está falando aí de perispírito, tá bom? Então, esse corpo material, ele deixa de viver, mas as marcas vão ficar no psicossoma, no perispírito. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa senhoriam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme os atenuantes e os agravantes da culpa. Então, quando a gente está falando já de mentes torturadas, vamos lembrar do André Luiz lá no umbral. A culpa, por eu ter agido contra a minha natureza, contra os meus instintos, contra a lei divina, ela passa a torturar o espírito que fez esse ato. Por um tempo variável, lembra, não é matemática, não tem regra, e é muito importante a gente lembrar dos atenuantes ou dos agravantes. Muito será cobrado aquele a quem muito foi dado.
Quanto mais eu entendo o que está acontecendo, mais responsabilidade eu tenho. Quando a gente pensa em atenuante ou agravante, a gente pode pensar naquelas situações onde o espírito já nasce com um débito e não tem capacidade intelectual perfeita. Quando esse ato suicida acontece diante de um grande impacto emocional, uma falência, a morte de um filho, uma traição. Então, é diferente de alguém que passa muito tempo planejando, pensando nos dias de hoje, alguém que tem acesso ao socorro, a tratamento medicamentoso, a tratamento psicológico, a um tratamento espiritual. Então, a pessoa recebe ali muitos recursos para esclarecê-la a respeito do que ela está experimentando e, ainda assim, ela continua com essa ideia. Então, como a lei é de misericórdia, sempre vai haver atenuantes ou agravantes, como a lei dos homens. Se nós, como homens, já aprendemos a ter atenuantes e agravantes, quanto mais a lei divina. Induzindo as autoridades superiores a reiterá-las no plano carnal. Quais enfermos graves? Em celas físicas. Olha que forte. Se o corpo saudável já é uma cela física para o espírito, imagina um corpo que vai refletir essas feridas que ficaram marcadas no psicossoma, no perispírito. De breve duração, para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Então, os pais, a família que vai receber esse enfermo, que vai ter uma reencarnação breve, eles têm débito com aquela criatura. Não tem dados, não tem sorteio. Não é a cegonha, igual o desenho animado, que solta a cestinha e ela cai conforme a sorte. Eis porque um golpe suicida no coração, ele vai trazer alguns exemplos possíveis de consequências específicas de acordo com a natureza do ato suicida, tá? Gente, não é matemática. Ah, eu tenho cardiopatia, eu me matei com um golpe no coração. Pode ser. São pode possibilidades. A mesma coisa falar, aquela pessoa que nasceu com limitações físicas severas, que não tem como se locomover, foi porque se matou. Não dá para saber, é uma possibilidade, dentre outras inúmeras. Aqui ele só está trazendo para um exemplo, né, uma das possibilidades. Ele está ilustrando para a gente compreender melhor o funcionamento da lei. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará diátese hemorrágica, que são organismos que têm hematomas com frequência, sangramentos com frequência, problemas de coagulação, naqueles que renascem para tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia. Então, essa reencarnação breve, onde o indivíduo já nasce com uma sequela, com uma questão grave, ela faz parte da recuperação, do tratamento desse corpo espiritual que está ferido por ação do próprio espírito. O autoenvenenamento ocasionará desarmonias nas regiões correspondentes à medula vermelha, problemas de hemácia no sangue, as hemácias que transportam oxigênio. Os afogamentos, enforcamentos impõem os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal. Sabe quando o feto tem o fator RH negativo e a mãe positivo, e aí corre todo aquele risco? A ciência já tem soluções para isso hoje. Voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura, estabelecem no vínculo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral, hidrocefalia, encefalia letárgica, encefalopatias crônicas, então doenças relacionadas ao cérebro, relativas a atos onde o crânio foi esfacelado. E aí ele fala
da epilepsia, idiotia não existe, a gente não usa mais esse termo, mas seria a síndrome de Down, um atraso intelectual, a idiotia, como a gente fala hoje. Claro está que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio. Quantas e quantas vezes, como é comum, até eu estava lendo, né, lembrando esses atiradores que a gente vê, né, que matam várias pessoas e depois eles se matam. Às vezes, os crimes passionais, né, você mata o parceiro e depois se mata. Então, de fato, existem muitos exemplos de homicídios associados a suicídios, os quais muitas vezes se fazem seguidos em reencarnação posterior do infeliz por lamentáveis reações, com a morte acidental ou violenta na infância, traduzindo estação inevitável no ciclo do resgate. Então, é uma estação inevitável. A gente precisa resgatar os atos que cometemos, cada um conforme suas obras. Essas informações, elas não devem servir para que nós julguemos ninguém. Não é à toa o evangelho que a gente abriu hoje. Por quê? Primeiro, vamos lá, a gente não sabe o que a gente andou fazendo, né? A gente pode estar aqui naquela reencarnação que eu implorei, deixa eu ficar um pouquinho assim mais descansado, né? Sem muita desgraça na minha vida. Mas a gente nunca sabe. Então, não julgar para não ser julgado. E segundo, gente, que tudo isso que nós experimentamos, a gente faz porque a gente ainda não sabe. Nós fomos criados simples das nossas necessidades e ignorantes. Ignorantes sobre a lei divina, ignorantes sobre a nossa natureza espiritual, ignorantes sobre o nosso destino inquestionável da perfeição. Relativa, perfeito, só Deus. Então, é sobre tudo isso que a nossa ignorância diz respeito. Porque se nós não ignorássemos que estamos condenados à felicidade, faria sentido alguém cometer um homicídio e depois se suicidar? A gente faz isso porque a gente ainda não sabe. Nós que estamos aqui estudando, nós estamos aprendendo em termos intelectuais algo que a gente vai começar a absorver para o sentir. Quanta coisa a gente já sabe, mas ainda não faz. O mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. É a tal da ambivalência que eu falei aqui. Então, enquanto eu sei, mas não sinto, enquanto eu sei, mas eu não sou, eu ainda vou cair aqui. E é processo. Qual é o nome do livro? Evolução. A gente não viu lá no início, quando a gente falou sobre esse conceito da evolução, que não tem saltos? Um elo vai se prendendo a outro elo, a outro elo, a outro elo. Então, é isso que a gente está experimentando. Que silêncio. No que tange, porém, as moléstias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, crestando a existência do veículo físico, via de regra, desde o início, no útero, intraútero, até os 18 e 20 anos de experiência recomeçante. E como vemos, são doenças secundárias. Olha que bacana. Porquanto a etiologia, a origem que a explica, que lhes é própria, reside na estrutura complexa da própria alma. Então, primeiro ele está esclarecendo que quando a gente está falando de morte prematura,
é até aqui os 20 anos. Não necessariamente um bebê ou uma criança. Pensando no tempo de existência, ele está falando desse primeiro período, dessas 2 primeiras décadas, né? Ele está falando aqui do final da adolescência, onde a gente ainda está, como ser humano, na maioria das vezes, junto ali dos pais, dependentes da família, porque tem a ver com esse sistema. Não é só o indivíduo sozinho. E aí ele esclarece. São doenças secundárias, porque elas são da alma. E aqui eu acho que vem um alento para os pais que muitas vezes se culpam por não terem descoberto antes, por não terem investigado, por não terem percebido os primeiros sintomas. Não tinha como evitar. Não é do corpo, é da alma. Vocês já se depararam com essas situações? Ai, como é que eu não vi? Como é que eu não sabia? Como se todos nós fôssemos médicos e soubéssemos de tudo que é doença, síndrome, transtorno que uma criança pode apresentar. Eu tive uma vez, logo no início da docência, um aluno que era médico e resolveu fazer direito depois, né? E eu me lembrava que ele sempre se vestia de preto, ele sempre estava com uma expressão bem... Sujeito muito inteligente, já devia ter seus 50 e poucos anos, mas uma expressão sempre bem fechada. E por vezes eu passava ali perto do material dele e via que ele rabiscava umas coisas meio obscuras assim e tal. E uma vez ele falou, né, ele sentiu a vontade para externar e falar a público, né? Eu resolvi abandonar a medicina e, na verdade, hoje eu só trabalho... Aí ele trabalhava lá com necropsia. Necropsia, eu acho que é o nome da especialidade, né? Fazendo ali necrópsia, autópsia. E aí essa era a área dele. E eu ficava intrigado com aquilo, né? E um dia ele próprio falou que ele se sentia muito culpado. Isso foi interessante, porque não adianta nada que a gente venha a falar vá trazer alento, a não ser o conhecimento, mas que precisa ser despertado pela própria pessoa. Não adianta a Isabela chegar e falar, isso é isso, isso, isso. Se a pessoa não realiza, não internaliza, ninguém coloca na mente da pessoa, né, que faz parte da evolução, que a separação entre os entes queridos é temporária, que há um porquê por detrás de qualquer tipo de coisa. Se não cai um fio de cabelo uma árvore e uma folha de uma árvore, não quer dizer, obviamente, que uma desencarnação prematura não vai ter também a sua função. Tem a sua função. Aqui André Luiz está trazendo a função, a explicação por detrás disso. E ele falou que ele, como médico, tinha uma vida completamente diferente antes de seguir essa área e estava fazendo uma transição para trabalhar com direito, porque uma vez ele saiu de casa e não percebeu que a filha dele estava com sintomas de meningite e ela veio a falecer. Uma menininha, eu acho, de 5, 6 anos de idade ou 7 anos de idade. E ele se manteve culpado ao longo de décadas e continuou como ele que ia na rua tomar conta de crianças, ele médico pediatra, percebia a doença nas outras pessoas fora, né, de casa, e dentro da própria casa, ele, segundo ele, não teve condições de perceber a atenção que a filha precisava. Sendo desconsiderar a dor de um pai desses, né, porque quem é pai, quem é mãe, passando por uma situação dessas, se sente culpado, a gente consegue perceber que, independentemente da função dele ou da nossa, pediatra, tem uma razão por detrás disso. Talvez ele não percebeu, não porque ele não teve a atenção ou o amor necessário à filha, mas porque ele foi vedado a perceber. Talvez tenha havido um motivo determinante para aquilo acontecer naquela família, com ele sendo médico e pediatra. A gente não sabe o que está por detrás. Como é que eu vou entender essa situação, não é, com os olhos só do materialismo? É impossível. O materialismo não traz uma explicação que vá trazer alento para um pai desse ou para qualquer outro pai que venha a perder um filho precocemente. É impossível. E como é que você vai trazer também uma resposta para ele? Também é impossível. Só a espiritualidade sabe. Você sabe, Isabela, o que pode ter acontecido? Não dá. A gente tem aqui alguns indícios.
que era para ter acontecido, eu não tenho dúvida, né? Então, que isso fique de reflexão para a gente. Quando nós nos sentirmos culpados, para e pensa, olha, para tudo tem uma razão que está acima da nossa compreensão. Se não faltou amor da nossa parte, então a gente não tem culpa de nada. E aí são para os dois lados, né? É entender que a causa daquilo tem uma explicação pregressa e que quem atravessa uma experiência dessa tem responsabilidade, tem algo a aprender com aquilo. E quando a gente olha para o futuro, essa menina se foi, mas eles vão se reencontrar. O amor não se rompe, o amor não acaba. Então, esse Deus de amor que a gente tanto fala, ele só pode ser compreendido a partir desse raciocínio, dessa revelação a respeito da reencarnação. Senão a gente enlouquece. Senão não dá para conceber um Deus de amor justo. Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais. Então, aqui ele vai nos esclarecer que o sistema todo está enfermo. A família toda está comprometida. Homens e mulheres que corromperam os centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado. Em existências do pretérito próximo, para que, servindo na condição de atendentes e guardiões de companheiros que também se conspurcaram perante a eterna justiça, possam se recuperar, cada um a seu turno, regenerando a si mesmo, pelo amoroso devotamento, com que lutam e choram, no amparo aos filhinhos condenados à morte, ou atormentados desde o berço. Então, a gente sabe que Deus utiliza-nos uns aos outros para que a lei seja cumprida. Cada um de nós é também instrumento dessa lei. Então, eu aprendo amparando. Eu resgato sendo o filho doente. Eu resgato sendo o pai e a mãe amorosos, guardiãos desse filho. Deus não vai vir aqui falar assim, Daniel, é assim que faz. Isabela, é desse jeito. Não. Nós somos os instrumentos e os objetos dessa lei. Então, ele dá aqui um exemplo de como essas famílias se formam. Por que que o meu filho que é assim? Porque eu tenho algo a aprender. E encarnados nesse nosso nível de evolução, o maior amor que a gente experimenta é pelos filhos. Ou seja, que lição pode ser mais grandiosa do que experimentar, cuidar, amar, amparar, tratar e experimentar a morte de um filho. Mas nada ao acaso. Nada por descuido, desatenção. Nada que fique pequeno aqui, porque depois ficaremos eternamente no paraíso, sentado em nuvens, tocando harpa. Não é assim que a coisa acontece. Isso não explica. Nós somos muito inteligentes para aceitar esse tipo de esclarecimento, que não esclarece, não consola. Então, a lei vai encontrando seus mecanismos, suas engrenagens, para que a gente possa ir aprendendo, corrigindo, resgatando, dando e recebendo amor. Dando e recebendo amor. Eu trabalhei, a gente falou hoje da Rita aqui, eu trabalhei muitos anos na comunidade, na visita aos lares. E quando eu comecei, ela era a coordenadora. E eu falava, Rita,
tanto filho, tanta fome, tanta preocupação. A gente aqui tem 1, 2 filhos, às vezes 3, e já fica, como é que dá conta de 7, 8? E aí ela me dizia, esses espíritos, essas mães, precisam aprender a amar. E quando a gente tem 1, 2, 3, a gente ainda dá uma desviada, a gente ainda vai lá cuidar da nossa vida. Quando a gente tem 8, não dá nem para respirar. Eu só consigo viver amando, cuidando, me dedicando. Porque em 8, 1, 2, 3 sempre vão estar dando problema, preocupação, aborrecimento. Ou seja, é a lei divina se manifestando, me obrigando a amar. Porque amar é a nossa natureza. Então, enquanto eu ignoro a minha natureza de amar, eu sou obrigada a fazer aquilo que, em verdade, é a minha essência. É quase que um intensivo de amor, né? Porque se parar para ver, a pessoa vai ter um filho nessa encarnação, aí vai ter um problema que às vezes o crime vai para o crime, o sujeito se desvia. Aí depois 2 encarnações para frente, de repente perde um filho. Aí mais uma outra, tem uma ingratidão, sei lá, às vezes o próprio filho se volta contra o pai, tenta tirar a vida do pai ou da mãe. A galera que tem 8 de uma vez só, já está se expondo de arrastão, né? Já está se expondo a perder, se for o caso. E acontece. Quantas pessoas não... A gente sempre não vê tem e um fala... que tem uma doença crônica. Um que tem uma doença, o outro que faleceu, o outro que eventualmente seguiu um caminho errado, o outro que nunca mais quis saber do pai e da mãe. Tem ou não tem? Como tem aquele que sempre está do lado. E geralmente o que está do lado era o que inicialmente, eu vejo isso, tem quase que um padrão, que era mais desconsiderado, né? Tem que ter uma explicação que não materialista. Já ouviram falar? Nossa, aquele filho que às vezes não era nem reconhecido. Ah, foi de uma relação fora do casamento. Não interessa. É filho como qualquer outro filho. E era desconsiderado, né? E não estava nem aí para aquele filho. E foi no final de tudo aquele que foi menos amado, o que mais deu amor. Explica, o materialista explica isso aqui para a gente? Não explica. Tem uma razão do porquê ele ter nascido fora daquele casamento, numa relação eventualmente extraconjugal, o porquê que os outros viraram as costas, porquê que, de repente, um acabou tendo a vida ceifada precocemente. No Instituto Mãos Unidas nós temos diversas famílias assim, né? Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso raramente constituem balizas terminais de prova indispensável na senda humana. Porque na maioria dos sucessos em que se evidenciam, representam cursos rápidos do socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado, por nossos próprios excessos e inconsequências, compelindo-nos a reconhecer, com o apóstolo Paulo, que o nosso instrumento de manifestação, ou seja, o nosso corpo, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante de Deus. Então, ele termina essa explicação nos lembrando que nosso corpo, que é templo do Espírito, também é templo de Deus, porque Deus é em nós. O Espírito é criado à semelhança divina, com as potencialidades semelhantes a Deus. Bem, aí ele vai trazer outra pergunta. Ficou dúvida, gente? Ele é tão, assim, contundente, né? Ele é tão arrebatador. Então, outra pergunta. Há casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas, e o corpo em estado comatoso? Então, olha que pergunta curiosa. A gente em coma, distraidamente vai lá para o umbral. E é nesse momento que a gente desencarna.
isso pode acontecer perfeitamente do ponto de vista da exteriorização do pensamento. Por quê? Céu e inferno, que exprimem equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. A gente repetiu isso acho que 1 milhão de vezes. O Daniel 2 milhões de vezes, eu 1 milhão de vezes. Que é o pensamento que diz onde nós estamos. Céu e inferno não são lugares físicos, materiais, reais. São reais, porque são os nossos pensamentos. Representam o equilíbrio ou a perturbação, a alegria ou a dor. Então, depende exclusivamente, olha o peso da responsabilidade, dos nossos pensamentos, da vibração que eu carrego, da harmonia que eu busco, o lugar para onde nós vamos quando nós desencarnarmos. Depois desse curso, a gente vai desencarnar, alvorada nova, assim, tchá, direto, né? Ponte aérea, pá. A gente vai se encontrar lá e a gente vai conversar, hein? Curso de férias vai ser legal, sobre morte. Fala. Fala-me. Aham. Sim, ele usa o estado de coma para esclarecer que mesmo em coma, o espírito continua pensando. Mesmo dormindo, a gente continua pensando, porque o espírito, lembra que o pensamento é um dos atributos do espírito? Pensamento, amor, vontade. Então, em coma, dormindo, acordado, o pensamento ele não cessa. E é ele que cria o céu ou o inferno para onde nós vamos. Aproveitou já o embalo, né? Só não volta mais, não tem cordão de prata, só continua. Porque qual é a diferença? Quando a pessoa está em desdobramento, ela ainda tem um cordão de prata que liga ela ao corpo físico. Então, quando ela desperta no corpo físico, né, saiu do coma, aquele espírito volta, o perispírito, para o corpo físico, se encaixa. Rompeu o cordão de prata, ele vai ficar onde a vibração dele determinar. Se ele já estava lá, quer dizer que a vibração dele estava pesada. O pensamento dele manteve ele lá. Assim como o pensamento pode tirá-lo de lá, se ele pedir ajuda. André Luiz pediu ajuda, ele volta imediatamente, com a velocidade do pensamento, que é imediato. É por isso, gente, quando ele traz aqui desequilíbrio, perturbação, dor, a gente precisa lembrar que muitas vezes, acho que todas as famílias passam por isso, a gente tem um ente que já está no hospital, que a medicina já entregou todos os recursos possíveis, que não tem mais volta. A pessoa está ali já no final e a família ali, enredando aquele espírito para que ele não vá, para que ele não vá. Então, imagina o sofrimento desse espírito, já consciente de que é hora de partir, de retornar, vendo aqueles espíritos com quem ele viveu durante a existência, sofrendo. Como é que eu vou ficar sem você? E agora? Se você for embora, minha vida não tem mais sentido. Se você for embora, eu vou me matar também. Imagina a dor, o desequilíbrio que a gente causa. Eu já escutei histórias lindas, vocês também já devem ter escutado, de filhos que às vezes dizem para os pais no leito de morte, ali no leito do hospital, né? Vai. Está cumprida a missão. Vai com calma, vai bem, aprendemos, vamos seguir, tudo que você ensinou está aprendido.
e a gente caminha daqui, você caminha daí. Então é muito importante, e principalmente nós que temos a consciência de que a vida continua e que os laços de amor não se rompem. O desespero, que pode ser entendido por uma ótica materialista como amor, não é mais amor. Está atrapalhando, está causando sofrimento. E pode acontecer mesmo depois que a pessoa desencarna, tá? Porque se a gente continuar desesperado, continuar com esses pensamentos, ai meu Deus, e agora? Você morreu? A gente faz a pessoa, ao invés de seguir, de continuar, ficar presa aqui, sofrendo no inferno, como ele está dizendo. Quantos espíritos não aparecem na mesa mediúnica, e aí o doutrinador fala, olha, você tem o seu caminho para seguir, não adianta ficar aqui, você não está vendo que você está causando mal para a pessoa, né? Por mais que você queira bem a ela, numa situação parecida com essa, né? De um casal que separou, e aí separou pela desencarnação. Aí o que o espírito fala? Essa pessoa não me deixa. Quando eu estou lá seguindo, vem uma energia e me puxa. Quando eu abro o olho, eu estou aqui. É atração, é a lei da conexão, da atração. É a obsessão do encarnado para o desencarnado. A foto em si não é o problema, né? A foto em si não é o problema. Tudo vai da intenção. O problema é a lembrança que você tem a partir daquela foto. Se a sua lembrança é uma lembrança de amor, de gratidão pelo tempo que eu vivi com aquela pessoa, por uma certeza de que eu vou reencontrá-la. Então, lembra, a gente já falou algumas vezes sobre os objetos. O objeto não é o problema. O problema é o pensamento que eu tenho a partir daquele objeto, a relação que eu construo com aquela matéria. Se eu achar que no dia que eu chegar aqui, esse quadro, aconteceu alguma coisa com ele, Joana de Ângeles foi embora e eu não consigo mais falar com ela, porque eu só consigo falar com ela olhando para o quadro, não sei se vocês conversam muito com esse quadro, né, mas eu converso, aí a gente tem um problema. Mas enquanto esse quadro está aqui, se ele me ajuda a me conectar, porque eu estou na matéria, e para mim é difícil conversar com alguém sem uma imagem humana representando esse alguém. Fortalece a minha fé, o meu vínculo. É quase que uma âncora, né, para você se conectar, visualizando aquela imagem e tendo um bom pensamento de gratidão. Olha que bacana, a pessoa foi a matriarca da família. Mas quem tiver essa preocupação, fique despreocupado, porque vai chegar um dia que nem isso vai sobrar da gente, nem foto na estante de ninguém. Vai chegar um dia que a nossa foto vai estar lá. Vai estar lá e depois vai sair de novo. E depois alguém vai tirar. É só parar para ver quantas pessoas vieram atrás da gente. Quem é essa tataravó aqui? Nem lembro dela. Tira. Mas eu estou entendendo a sua pergunta, Silvio. Tem gente que faz quase que um altar, né? Um altar de lamúria, de lamento, de lágrimas. Aí sim é muito prejuízo para quem desencarnou. Igual a viúva porcina de Tieta. Lembra da viúva porcina? Não é da época da Isabela. Ela tinha uma caixa, ela ficava sempre de preto e ela vivia o luto com dor, lembrando do falecido com dor. E tinha uma caixa preta, que a novela inteira virou um mistério. O que era aquela caixa preta? Ela, o falecido, ela chorava, e chorava, não sei. Até hoje não sabemos. Se o pessoal souber, depois fala aí. Mas esse realmente é o... E tinha uma foto do cara, e ficava todos os dias chorando, por que você me deixou? E não sei o que. É bem diferente de você ter gratidão quando olha para uma imagem de uma pessoa que partiu, é ou não é? Manda com certeza. Exatamente. É. Imagina aqui, vamos pensar nós aqui. Se uma pessoa que a gente gosta viaja. Aí quando eu falo com ela, eu falo, ai meu Deus, volta logo. Ao invés de eu perguntar assim, aí, tá se divertindo? Que legal, que bacana, o que você fez? Olha, eu fiz isso, não sei o que, quando você chegar aqui eu vou te contar melhor. Aproveita, quando você voltar eu vou te dar muitos abraços. É a mesma coisa. E vai chegar o dia, e não está longe desse dia, segundo algumas vozes da espiritualidade, que o que a gente tem hoje vai ser para o lado de lá. Hoje, com o celular, a gente pode falar com qualquer pessoa do mundo ou não pode?
encarnado. Qualquer pessoa que está encarnada, que tenha um outro celular, entra na mesma frequência aqui, bum, você faz uma chamada. O que é uma chamada? Uma junção de frequências, é ou não é? Uma conexão. A frequência desse celular vai se juntar com a frequência do celular da Isabela. Agora, vai chegar um momento, não está longe, talvez numa próxima vida nossa, ou daqui a algumas, mas não está longe em termos de eternidade, em que nós vamos nos conectar com o plano espiritual. Depois da desencarnação, falaremos. Quanto tempo a gente não sabe. Falaremos, olha, como é que foi a sua desencarnação, você chegou aí bem, assim como uma pessoa que viaja para o exterior. Você chegou bem, como é que você está tudo tranquilo, encontrou fulano. Mas não, gente, e vai chegar um dia mais lá para frente, isso a gente viu aqui, que não vai ter mais desencarnação, não vai ter mais encarnação e desencarnação. Nós seremos iluminados e pura energia. Então estaremos conectados com tudo e com todos imediatamente. Mas isso tudo do seu tempo. Evolução em 2 mundos. Um pouquinho. Cada um vai chegar conforme seus méritos. Gente, olha só, faltam 11 minutos. Vou passar aqui o último slide, que eu achei muito bonitinho. Quero dividir com vocês o que ele trouxe. Depois a gente vai tirar foto. A gente vai sair na rede social. Vamos lá, olha que bacana. A gente, ao longo do livro, falou muito sobre o reino mineral, sobre o reino animal, a gente foi entendendo a evolução do corpo, a gente foi entendendo que as experiências que os animais passam ficam impregnadas no princípio inteligente que os anima e que esse princípio inteligente se transforma no espírito com E maiúsculo, na individualidade, que passa a ter consciência de si mesmo, que passa a carregar a sua história, o seu passado, os seus erros e os seus acertos a partir de então. Lembram de tudo isso? A gente viu o reino animal, lembra que vinha na cela e vai abrindo, vai virar réptil, vai virar ave, vai virar mamífero. Então a gente falou muito também desse período onde o princípio inteligente vai sendo ali burilado, vai se fortalecendo, vai ampliando a sua consciência. E aí ele vai falar assim, ó, dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, de quem que ele está falando aqui? Dos mamíferos. Porque, vocês lembram dessa imagem que eu trouxe? Que era como se fosse assim uns galhos, e aí a gente tem o ramo onde o homem aparece, que é justamente dos mamíferos, depois dos primatas e os homens. Então, desses animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentadas? Ou seja, o meu cachorro. O seu. Você tem? Não tem. Vai virar gente na próxima encarnação? A minha já é, o meu já é. Aí olha que legal que ele vai responder. É só para mostrar que a gente não está doido, tá bom? O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução. Por quê? Há ideias fragmentadas de determinado sentido mais avançadas em certos animais do que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão, o macaco, o gato, o elefante, gente, a mula e o burro, e o cavalo. São os animais, você vê aqui, são os animais domésticos que a gente traz para perto da gente, né? Os cães, os gatos, os cavalos. O macaco, que tem o corpo físico já muito semelhante ao nosso. E o elefante, interessantíssimo. Mas a gente tem muito estudo de elefante, da memória. Eles retornam ao lugar onde eles nasceram, quando eles vão morrer. Eles cuidam dos elefantes mais velhos. Então, eles têm umas características muito interessantes. Então, esses animais, como elementos de vossas experiências usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Introdução, ainda não tem. O cachorro, ele não pensa o tempo todo. Sabe quando a gente acha que eles estão olhando para o nada? Eles estão olhando para o nada. A gente fica preocupado que eles vão ficar um tempo assim sozinhos. Eles dormem, o pensamento cessa. Então, eles não têm
a percepção como nós temos de que o tempo está passando, de que eu estou sozinho durante muito período. Mais ou menos, né? Porque a gente chega em casa, aí tem aquele xixizinho ali no lugar errado, né? Pegou uma sandalinha para roer. Então, né? Mas, enfim, é o início do pensamento contínuo. Vingança, né? Retaliação. Então, queria terminar, depois de falar de reencarnação, com essa mensagem aqui. Sim, nossos cachorros, nossos gatos estão quase lá. Em breve serão espíritos como nós. Quem sabe, acabei de pensar aqui, a gente um dia não vai ser mãe do nosso cachorrinho como um bebê. Não é? O meu vai vir muito mimado, vai ser uma criança insuportável. Gente, acabamos. Não o livro, né? O curso. Faltou um pouquinho. Mas eu acho que, por outro lado, sobrou, no sentido muito positivo, a participação de vocês, o interesse, as dúvidas, os questionamentos. É inominável a alegria, né? Acho que o Daniel concorda, que nós sentimos de podermos estar aqui com vocês. Vocês não tenham dúvida que quem mais precisa desses ensinamentos somos nós dois. Mas vocês acrescentam muito. Conhecimento, ele só vale quando a gente pode compartilhar. E quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce, mais ele se aprofunda. E foi muito bonito porque foi um curso leve. Apesar de alguns termos serem bem complexos aqui, algumas informações serem delicadas aqui para a gente poder tratar, né, como no tema, por exemplo, da sexualidade, foi um dia que a gente trouxe aqui muitas questões, né, que acabaram por tocar em determinadas barreiras até internas nossas, né? E, pois é, mas foi leve. A nossa conexão foi muito boa. Foi quase que um bate-papo sempre. A gente trazia aqui a visão de André Luiz, segundo a nossa percepção, vocês traziam a percepção de vocês, e aí a gente ia construindo o que a gente conheceu ao longo desse curso. Então, eu acho muito bacana. A impressão que eu tenho é que estava todo mundo quase que num círculo, né? Não estava aqui Daniel e Isabela trazendo esses slides para a gente poder trabalhar em cima deles. Parece que foi circular o conhecimento, né? Vinha daí, batia aqui, batia ali, depois voltava, e assim a gente foi tocando o ano inteiro. Tanto é que foi tão rápido, piscou o olho e acabou. Ontem começou esse curso, ontem, né? Então, eu sou muito grato aí pela nossa aula. Obrigada. Bacana. Obrigada. Gente, diferente do Daniel, eu não sou professora. Então, assim, eu queria me desculpar, às vezes eu fico meio impaciente, às vezes eu não sei o timing, às vezes eu atropelo, eu fico preocupada com o conteúdo, pulo alguma pergunta. Então, assim, Daniel é profissional do professor. É claro que ela é professora, ela só não exerce formalmente a função, né? Mas, não, quer dizer, exerce aqui, ela foi uma professora com um quê diferenciado aí. Então, olha só, muito bacana. A gente já está no capítulo 3, se fosse eu sozinho aqui, da primeira parte. Ia. Luiz Maia. Pois é. Ó, se não tem a Isabela aqui para organizar o compasso da aula, já era. Já era não, a gente ia ter que ter mais um ano aí.
Obrigado. Uma riqueza, né? Obrigado. É parte 1 e parte 2, né? A gente vai dar o retorno para a direção. Ano que vem, o que a gente sabe sobre o ano que vem, nós não estaremos nesse horário. Nós não estaremos juntos como instrutores dando o mesmo curso. Daniel vai para a quarta, 1h50. Eu vou para a quarta, 6h30. Estaremos no mesmo dia. E estudando desdobramento. Estaremos todos estudando Estaremos todos desdobramento. nos encontrando nas palestras. 1h50, de quarta. Comigo, Gente, todo ano tem as lá. mudanças. A gente vai saber o que vai Vou estar acontecer. eu e Nelson na quarta-feira, 1h50. Tu já sabe a tua dupla? Nelson. Eu não sei a minha, Não sabe? Nelson. Pronto, ó, mais revelações, mais Ó, revelações. 10 anos atrás eu trabalhei junto com o Nelson, nós trabalhamos juntos, dando aula na universidade. Eu não sei. E agora nos encontraremos Não aqui sei. novamente. Não sei. É. Gente, vocês parem de ser apegados, tá? Vamos nos abrir a novas experiências. A gente vai estar aqui, já falei os horários, a gente precisa adequar as agendas profissionais, pessoais, Bom, as agendas da casa. segundo a minha programação, eu estarei aqui. Tem que ver que o pessoal lá em cima, a gente pode... De repente, vocês não vão estar me vendo, que eu vou estar aqui, eu vou estar. Ou aqui, desse lado, ou do lado de lá, eu vou estar. Eu não sei, ele está com muita informação privilegiada, eu não sei ainda, não tenho a mínima ideia. Olha só, vamos fazer a prece e depois a gente vai fazer a foto aqui na frente, tá bom? Faz aí que eu estou emocionada. Vamos elevar nossos pensamentos, apacentar os nossos sentimentos. E com extrema gratidão por todos os ensinamentos trazidos nesse ano, com um extremo amor, nos despedimos temporariamente da espiritualidade amiga que nos orientou nesse curso, que certamente continuam conosco nos nossos desdobramentos. E agradecidos, rogamos que nós tenhamos a capacidade de ampliar as nossas percepções, a nossa consciência, seguindo tudo que nós aprendemos aqui ao longo dos nossos dias, que essa etapa não tenha sido em vão, que nós tenhamos a capacidade de seguirmos sempre firmes em direção à luz, sempre pautados no amor ao próximo e no bem maior, sob os auspícios de Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Até breve, gente.